Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Então vamos gravar o nosso último videozinho dessa série de vídeos sobre encapsulamento. Agora eu só vou completar esse exemplo que a gente estava fazendo do sistema bancário, né, com uma conta. Eu vou fazer ele um pouquinho mais elaborado, utilizando um vetor de contas, que é um vetor de objetos, é uma coisa que a gente não trabalhou ainda, né, desde que a gente começou a trabalhar com orientação a objetos. Então é mais uma possibilidade, mais um enriquecimento da capacidade de programação de vocês, que é trabalhar com vetor de objetos, né? E aí a gente tá com esse exemplozinho aqui, eu vou voltar para ele, daqui a pouco a gente já vai elaborar um pouquinho mais esse exemplo que a gente estava fazendo da conta bancária, que a gente veio fazendo desde o início desses videozinhos sobre encapsulamento, e aí depois desse exemplo eu vou fazer as conclusões dessa série de videozinhos, tá bom, pessoal? Então vamos voltar aqui para a parte do código. O nosso programinha está assim no momento. Então a gente tem, a gente está trabalhando com encapsulamento, né? Então nós temos os nossos atributos encapsulados, colocamos aqui titular e saldo, podemos colocar várias outras coisas, nome da conta, CPF, etc e tal. Nós trabalhamos com os métodos que trabalham com os métodos de depositar e sacar. Estamos também trabalhando com os métodos gets e sets, e vocês podem perceber que nós temos dois atributos, mas nós não temos dois gets e dois sets, né? Nós só fazemos gets e sets de acordo com a necessidade, não é para sair fazendo get e set de todas as coisas, tá, pessoal? Então, por exemplo, para o saldo eu não preciso fazer um set, eu não preciso fazer um métodozinho que ajusta o valor do saldo, porque o saldo já deve ser ajustado através dos métodos sacar e depositar. Então não existe set para saldo, não ajusto diretamente o saldo, ele é encapsulado e tem dois métodos públicos que vão fazer esse ajuste de valor. Cada vez que eu deposito ou cada vez que eu saco, se o saque der certo, né, eu vou fazer um ajuste indireto no valor do saldo. Já para o titular, eu preciso ajustar, né, o nome do titular, e daí eu até fiz aqui um exemplo em que eu não preciso usar o this, porque o meu atributo chama titular, do tipo string, e eu estou ajustando com um parâmetro, passando de fora um parâmetro que eu estou chamando de nome. Então eu não precisei usar o this aqui, mas eu poderia, se eu quisesse, colocar aqui como titular. Aí o parâmetro e o atributo estão com o mesmo nome, então para diferenciar o que é o atributo do parâmetro, eu preciso colocar o this, tá? Então é opcional, não se espantem, não se assustem, não entendi esse this, não quero usar, não preciso usar, tá? É você que define. Se você definir igual o parâmetro que está recebendo o valor que vem de fora, com o mesmo nome do atributo, daí eles precisam ter a diferenciação através do this, tá? Então, só para revisar isso daí, nós fizemos um set titular para ajustar o nome do titular. Aqui eu posso, nesse set, ele começa muito simplesinho, mas se eu quiser, eu posso fazer ele mais elaborado. Eu posso fazer um set por exemplo, verifica se o nome da pessoa está vazio, se o nome da pessoa só tem se é um nome simples, se só tem o primeiro nome, se não é o nome completo. Então, esse set, agora ele começa simples, mas a possibilidade de eu poder cercar valores inválidos no meu sistema é muito grande através dos sets e também dos gets, se for necessário, né? O get aqui nesse caso só está retornando o valor do titular, mas às vezes pode ser necessário fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada. E o get saldo foi necessário também, porque eu consegui ajustar o saldo pelo depositar e o sacar, porém para recuperar esse valor eu tenho o get saldo, tá bom? Então uma revisãozinha rápida do nosso encapsulamento que a gente fez aqui, mas é bom aproveitar esse sisteminha aqui para fazer um pouquinho mais, né? Como eu falei, vamos usar esse sisteminha de conta para trabalhar também com vetores. Então eu vou fazer um exemplo aqui, que é um vetor de contas, né? Sys Banco V2, criar um sistema bancário básico com vetores, com uso de vetor. Então eu vou chamar de V2, vamos salvar como V2 também, né? Aproveitar e colocar um cabeçalho também, já que a gente está fazendo um pouquinho melhor, né? Método que mostra um cabeçalho. Então agora eu vou fazer aqui aquele métodozinho para mostrar um cabeçalho, fazer o sisteminha mais direitinho, né? Então, public void, chamar de cabecalho, sem o cedilha, fim do método cabecalho, .println. Ah, esqueci que esse aqui tem que ter o static, né, gente?
é um método que não é chamado através de um objeto, então ele é um método que é utilizado diretamente da main, né? A gente usa o public static void cabeçalho, né? Então, por ele não ser chamado por um objeto, a gente tem que ter o static, que ele chama direto da main. Então, vamos colocar aqui sistema bancário versão 0.02, que é agora com o vetor, né? Faço aqui uns paranauê legalzinho, né? E vou colocar 2 aqui. Ok, e aí eu chamo, né, esse cabeçalho aqui em cima. O método que mostra o cabeçalho do programa. E aí aqui é só cabecalho, chama o método, beleza, chamei. Agora eu vou, como eu falei, eu quero trabalhar com o vetor de contas, então contas, conta, tipo contas, abre e fecha colchete. E aí aqui, ó, nós vamos ter 2 tipos de alocação quando a gente trabalha com vetor de objetos, tá? Vou deixar assim por enquanto, porque a gente ainda vai saber quantas contas que a gente vai trabalhar. Então isso aqui vai ser um vetor de contas, e o vetor de contas, por ele ser um vetor de objetos, nós temos que fazer 2 alocações. A primeira alocação é para o vetor, né? Para o vetor em si, o tamanho, quantas posições que vão ter esse vetor. E a segunda alocação é para cada uma das posições do vetor, que são as posições de cada objeto. Assim como a gente fazia new para cada objeto, a gente vai ter que fazer um new para cada posição do vetor, porque cada posição do vetor é um objeto, tá? Então é uma coisa que vocês precisam lembrar. Quando eu trabalhar com vetor, eu preciso fazer 2 alocações. A primeira alocação, então vamos lá, vetor de objetos do tipo conta, né? E eu vou ter agora também um int n contas, que vai dizer quantas contas que vão ser cadastradas. Vou trabalhar com um par aqui, com a repetição contada, tá? Então, número de contas a serem cadastradas. Então, aqui eu chamei o cabeçalho, belezinha, e aí eu vou fazer aqui, ó. Pergunta o número de contas a serem cadastradas. Então, vou aproveitar esse system aqui, número de contas a serem cadastradas. Prontinho, aí n contas, vou receber, isso aqui é só uma variável local, né? Vou usar o meu nosso in, next int. Eu tenho que estar, aqui eu não estou limpando o buffer em nenhum momento, porque por enquanto eu não estava tendo um next line depois da leitura de um número, mas agora eu vou ter, então eu vou precisar preocupar com o buffer. Então eu estou lendo o número de contas, que é o n contas, e aí agora sim eu vou fazer a primeira alocação do vetor de objetos, tá? Aloca espaço na memória para o vetor de objetos de contas do tipo conta. Então, contas, não preciso colocar o colchete de novo, porque eu já disse lá em cima que ele é um vetor através desse colchete aqui, tá? Então, new, e aqui olha como é que é feito aqui, ó, conta, ou seja, eu vou fazer, para o vetor de contas, eu vou fazer um new do tipo conta, então ele vai saber que eu vou fazer várias posições do tipo conta, eu estou usando o colchete aqui, não o parênteses, porque eu estou alocando o espaço do número de posições do vetor em que cada uma vai ter uma conta. E aqui eu vou colocar quantas contas eu quero alocar, que é o n contas. Então esse aqui é a primeira alocação de memória. Primeira alocação, vamos colocar assim. Porque no vetor eu preciso fazer 2, não exatamente 2 para o vetor, é uma para o vetor e uma para cada posição do vetor, tá? Então, as contas, que é o nome do meu vetor, contas, ele recebe new conta, que é do tipo da conta, só que com colchete ele coloca n contas. Então ele vai alocar quantas posições que eu vou ter nesse vetor do tipo conta, né? E aí depois disso que eu fiz essa alocação, eu vou ter um para. Então repete para todas as contas bancárias. Então vai ser um for, e aqui eu vou criar o int i igual a 0, i menor que o número de contas, e aqui eu vou selecionar tudo que estava fora do meu for, vou colocar para dentro dele.
porque isso aqui vai ser feito para cada uma das contas. Então eu vou jogar aqui dentro do meu for todas as coisas que eu fazia antes, né? Então, por enquanto eu não estou fazendo nada de muito assim elaborado. Então, a primeira coisa eu tenho que fazer essa alteração de conta 1 para contas I, né? Então eu faço todas as alterações aqui de conta 1 para contas I, mas tenho duas coisas que eu ainda preciso ver aqui, que é a alocação que eu falei com vocês, a segunda alocação, e também a limpeza do buffer. Então aqui aloco espaço na memória para cada posição do vetor, né? Então essa é a segunda alocação, vou colocar aqui, segunda alocação. Segunda alocação, né? Que é quando eu faço isso aqui, ó, eu pego contas na posição I, que é para cada uma das posições do meu vetor, eu faço um new. Agora presta atenção que eu estou usando aquela alocação que a gente já conhece, com parênteses, então, porque essa alocação aqui é para cada uma das posições do vetor, que cada uma tem um objeto, e cada objeto precisa ser alocado com new, tá? Então são duas alocações, uma eu faço com colchete, com o número de contas certinho para todo o vetor, para todas as posições do vetor. Então você aloca o número de posições que o vetor vai ter. E a segunda é para cada uma das posições, que eu preciso também ter alocação de memória para cada posição, porque cada posição não é um tipo básico, é um objeto, tá? Então são essas duas alocações. Bom, uma vez feito isso, eu tenho que me preocupar agora com a limpeza de buffer, porque ao digitar o número de contas, eu tenho um /n que fica no meu sistema, né, que fica no meu buffer. Então, antes de ler o next line, que é o primeiro nome, eu preciso fazer a limpeza de buffer. E isso vai acontecer todas as vezes, porque na hora de voltar, os valores depositados também vão deixar /n no buffer, então a gente vai fazer a limpeza do buffer aqui de novo, tá? Aqui, pronto. Então, lembrando que eu mudei agora, eu fiz o sistema V2, né, para poder colocar com vetor. Ver se a gente não esqueceu nada. A gente, se a gente não esqueceu nada, e deu certinho, e agora a gente vai executar o V2. Então, entre com o número de contas cadastradas, eu vou colocar 3, vamos colocar aqui a pessoa, vou colocar eu primeiro, 30 mil na minha conta, vou sacar 2 mil, e aí mostra 28 mil, e aí depois a nova pessoa, né, tirar 200 reais, e vou colocar Maria de Fátima, vou colocar no valor de depósito 100 mil, Maria, e vamos tirar 40 mil. Esquecemos de fazer, agora eu coloquei 400 mil sem querer aqui, mas foi bom porque a gente acabou não conseguindo fazer o saque da Maria, mostrando que aqui tem aquele lance do saldo suficiente, né? Bom, agora a gente pode fazer um pouquinho mais, né, que é a parte do relatório dessas contas, né, o que tem no final dessas contas que seria interessante, então vamos fazer mais um pouquinho. Aqui também eu posso trabalhar com aquela outra possibilidade, né, que se o sacar, vamos fazer assim, ó, se você conseguiu sacar, o saque vai ser realizado, né, mandar uma mensagem que o saque foi realizado, e se não conseguiu realizar o saque, daí faz a mensagem de saldo suficiente. Então eu vou mandar duas, vai ser sempre mandada uma mensagem aqui, né, saque realizado com sucesso, ou saldo suficiente, que é a coisa, que é a primeira modificação que a gente está fazendo aqui para ir melhorando o sistema do todo, né? Lembrando que o sacar ele retorna um booleano, né? E aqui vamos colocar, mostra um relatório ao final, para o relatório final, ao final de todos os cadastros, né? Então a gente vai fazer um outro vamos colocar um outro for, podemos usar o i de novo, mesma coisa, né? E aí eu vou colocar aqui umas mensagens, vamos colocar assim, aqui por fora primeiro, para poder marcar o início desse relatório. Só para a gente ter mostrando, né, que a gente saiu da entrada para a saída. Vou colocar assim, contas cadastradas com sucesso. Bom, são todas cadastradas com sucesso, né, mas só para a gente ter alguma coisa que mostre diferenciação aqui. Vou colocar assim.
Aí a gente vai mostrando, né? Mostra os dados que a gente tem. A gente pode pôr conta. Bom, eu posso utilizar o i como se fosse o número da conta aqui, só para mostrar alguma coisa, né? Conta, número. Aí eu coloco assim, mais i. Mais i. Conta i. Vamos colocar também, pular aqui para cada vez que entrar numa nova conta, pular uma linha, system.out.print ln, e aí eu coloco, depois a gente pode acertando a titular, coloca o nome da pessoa, né? Então eu vou pegar aqui, coloco mais, contas na posição i, ponto get titular, vai retornar o nome do titular, e system.out.println. Como eu falei, o meu ideal é fazer um menuzinho, né, de saque, de depósito, mas por enquanto só para a gente colocar saldo, só para a gente testar assim, né, saldo atual, contas, opa, tem que sair da, colocar aqui, contas na posição i, ponto get saldo. Aqui só para gerar o resultado, aí eu pego os saldos, né, eu pego os gets na verdade, né, não tenho muito o que fazer. Vou fazer um só com duas aqui, duas. E eu vou fazer um também com saque suficiente. Aqui ele gerou o relatório no final, conta número 1, titular Fátima, saldo atual, e conta número 2. Então isso aqui é muito útil. Se trabalhar com vetores e objetos é muito útil. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês agora, tanto a questão da orientação a objetos, né, um pouco mais claro, utilizando vetores, que é uma coisa que a gente já viu, mas não com a utilização com objetos, e também o encapsulamento que está sendo lindamente feito aqui, e o programa está muito certinho, a classe está modular, e agora a gente pode ir avançando cada vez um pouquinho mais, tá? Então vamos às conclusões. O encapsulamento de dados ele é um dos objetivos principais, né, de usar a orientação a objetos, porque a orientação a objetos ela não só nos aproxima do mundo real, mas permite a gente trabalhar com mais modularidade e mais segurança na hora de trabalhar com os nossos dados. Então é para ser um objetivo na hora de programar, tá? Então, como regra geral, você não precisa pensar muito, como é que eu vou fazer encapsulamento? Pensa em atributos privados e métodos que vão manipular esses atributos como públicos, né? Como eu disse, podem ter variações de acordo com as aplicações que vocês estão fazendo, mas no geral é esse o encapsulamento, tá? A restrição de acesso package, né, ela pode ser usada para flexibilizar o acesso dentro do pacote, mas deve ser evitada em atributos, porque já até agora a gente estava fazendo com package, que é sem nada, né? E aí ele vale dentro da pasta, mas ele é oba-oba dentro da pasta, né? Então a gente evita utilizar o package e usa o private, tá? E a restrição protected, é bom lembrar e reforçar que ela só é usada quando há herança. A gente não viu herança ainda, nossos sistemas não têm herança ainda, a gente vai ver daqui umas 2 semanas, a gente vai fazer a parte de relacionamento de classes e aí sim vai aparecer a possibilidade de usar protected. Então nada agora vai ter protected ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Concluindo então nossa sequência de vídeos sobre encapsulamento. Espero que tenha dado para vocês entenderem pelo menos uma noção básica do que é encapsular um sistema. Lembrando que agora o nosso objetivo é deixar os nossos sistemas encapsulados. O que é isso? Tentar pelo menos fazer os atributos privados e os métodos podem ser públicos. E a partir daí a gente vai exercitando um pouco mais nossas habilidades na orientação a objetos e já com sistemas modulados, encapsulados e seguros. Tá bom, pessoal? Então até a próxima. Tchau!